pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a ansiedade e a rotina. Então eu falo com as pessoas e elas me perguntam bastante quais são as dicas que eu tenho para dar em relação a isso. E eu vou falar hoje um pouco sobre isso, né? Que é o que eu converso com elas. Eu resolvi fazer um vídeo explicando, né, o que eu tive que mudar na minha vida no tempo da ansiedade, do pânico, né, da agorafobia, da DP, da DR. Na verdade, eu tive que mudar muitas coisas. Algumas porque eu pesquisei, né? Mas a maioria delas foi mesmo Deus quem me deu, quem me ensinou o que eu tinha que fazer. Porque não tinha ninguém na época que conhecia da ansiedade, tudo aquilo que eu estava sentindo, né? E eu ia num monte de médico, fazia um monte de exames e as coisas, graças a Deus, dava que estava tudo bem, mas eu continuava cada vez me afundando mais. Eu percebia que eu estava piorando a cada dia, né? Chegou um ponto que eu não me sentia bem mais em lugar nenhum. Antes eram em alguns lugares específicos. Daí a ansiedade e as crises começaram a acontecer dentro de casa, quando eu estava cozinhando, quando eu ia tomar banho, quando eu ia conversar no telefone. Eu lembro que na época eu tinha verdadeiro pavor de falar no telefone com as pessoas. Aí eu comecei a me distanciar das pessoas que vinham em casa. Se eu pudesse, eu não queria falar com ninguém, porque eu estava me sentindo simplesmente horrível, né? Era como se eu fosse um robô, um boneco, fazendo as coisas sem pensar, por obrigação, mas eu não conseguia vivenciar nada além do medo, do pânico e a dor que isso causa, né? Até dor física mesmo, porque eu tinha muitos sintomas físicos. Então, vou focar então o que eu quero falar hoje, que são as coisas que eu tive que mudar. Por exemplo, eu tive que voltar a caminhar, né? Na época, eu tinha parado de sair de casa, fiquei quase um ano trancada dentro de casa, saía pouquíssimo e só acompanhada, e mesmo assim eu tinha crises horríveis, então eu não aproveitava nenhum passeio, nada. Eu me esquivava e sempre eu tinha assim um rol de desculpas, né? Mas chega uma hora que você sabe que a desculpa só serve para você mesmo, né? Não é para outra pessoa, é para você. E eu vi assim que eu tinha que começar a enfrentar, né, as coisas para poder sair daquela prisão que era uma prisão transparente, como se fosse invisível, que só eu enxergava, né? Era uma prisão que não tinha porta fechada, era aberta, janela aberta, mas eu simplesmente eu estava presa dentro daquilo. Quem passa por pânico, ansiedade nas crises é assim que se sente. Você se sente totalmente incapaz de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa para parar aquilo. Então a caminhada, gente, eu falo para todo mundo, tem que caminhar. Se você não pode pagar uma academia ou você não gosta de academia, né, como eu, mas a caminhada, ela é grátis, né? Você põe um tênis e vai caminhar. Pelo menos 15 a 20 minutos todos os dias. Isso aí vai produzir, vai aumentar o nível de serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. Vai te trazer muitas coisas boas para o teu físico mesmo, coração, cérebro, circulação, intestino, né? O intestino parado já foi provado que quando a pessoa começa a caminhar, ele começa a funcionar melhor, porque a gente não foi criado para ficar parado. Então, que você tome essa posição, né? Tenha disciplina nas coisas que eu vou te falar para você fazer e faça se sentindo bem ou mal. Gente, no começo eu ia com medo, eu ia chorando, eu ia em crise, eu ia com as pernas bambas, eu tremia inteira, eu sentia que eu não estava no lugar, eu sentia que eu era irreal, que as pessoas eram irreais, que os lugares eram irreais, eu tinha taquicardia, que as minhas mãos suavam. É outra coisa que eu sentia muito, que eu lembro, era a ânsia. Eu cheguei a vomitar várias vezes durante as caminhadas. Então, assim, claro que como eu tive agora fobias, não é o caso de todo mundo, né? Mas em particular esse, eu falo isso em alguns vídeos, eu tive que começar a sair na esquina primeiro, depois 2 quadras, depois 3, até a medida que andar meia hora, 40 minutos já não era nada para mim.
O que que acontece? Quando você sai para caminhar, você presta atenção nas pessoas, você presta atenção no clima, né? Você escuta barulhos diferentes, né? Tudo isso vai trazer bem-estar para você, né? É uma garantia que eu te dou, porque é uma benção, só vai trazer benefícios para sua vida. A outra coisa que eu tive que voltar a fazer, que eu tinha parado na época, é pegar sol. Tem que pegar sol. Então, por quê? Porque a vitamina D, que na verdade é um hormônio, ela é ativada, né, produzida quando você tá tomando sol. Então, tome sol, né? Pega, né, nos seus, principalmente nos membros longos, né? Deixa o sol bater em você sem protetor solar para ele poder reagir, pelo menos 15 minutinhos no dia. Isso também, porque a vitamina D, ela combate também a depressão, a ansiedade e tudo mais, por causa das coisas que ela produz no corpo, né, de benefícios. Então faça isso também. Cuide da sua alimentação. Não, e essa alimentação que eu me refiro não é só comida, sabe? Claro que evite excesso de doces, alimentos que tenham cafeína, né? Porque às vezes o excesso de cafeína e de doces ele vai te provocar uma crise de pânico, vai te deixar mais ansioso, né? Então, se você pode evitar, é uma maravilha. Eu sei que tem algumas pessoas que não têm essa susceptibilidade, né? Mas eu tinha, então para mim funcionava. E procure consumir laranja e banana todos os dias, porque elas são tipo potentes, né, no sentido que elas combatem a depressão, o pânico e a ansiedade também pelas coisas que elas têm nelas. A outra coisa que eu quero incentivar vocês é o que você come, né? Em relação ao que você ouve, porque na verdade a gente se alimenta de comidas, mas a gente alimenta o nosso cérebro, as nossas emoções, através dos ouvidos, através do que nós olhamos, né? Do que nós sentimos. Então cuida disso, evita filmes, noticiários, conversas com pessoas, leituras, seja lá o que for, que vá te deixar nervoso, agitado, confuso ou que te deixe para baixo, sabe? Nesse momento você não precisa disso. Então seja seletivo no que você assiste, no que você lê, no que você pega, seja seletivo com as pessoas com que você se relaciona, né? As pessoas com que a gente se relaciona dizem muito sobre a gente e aonde a gente quer chegar. Então seja seletivo em relação a isso também, as conversas que você tem, né? Coisas que vão te fazer bem, que vão te pôr para cima, né? Pessoas que realmente elas vão somar, né? Que vão te ajudar a crescer, que é isso que é importante. Essas são as dicas do vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou continuar dando mais dicas, tá bom? Que Deus te abençoe. Ah, antes de terminar, eu quero só ler um versículo com vocês, que é esse aqui. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Que você saiba que Deus está cuidando de você. Esse vídeo é uma prova disso na minha vida e na sua vida também, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.